Oi gente, tudo bem? Hoje eu, Rafaela, vou entrevistar o Pedro, nosso querido professor, junto com o meu amigo Yuri. Oi, gente. E a gente vai saber um pouquinho sobre a vida do professor Pedro. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem, vocês? Como você tá no dia de hoje? A gente tá bem. Tá tranquilinho, então. Como foi pra você falar que você vai ser professor de artes, uma matéria que pouco subestimada? Bom, desde criança eu sabia que eu queria seguir em alguma carreira artística, mas demorou um pouquinho para eu aceitar que seria a área da docência, seria ser professor, por causa de, acho que todo o preconceito envolvido nessa área, né? Sim. Além de você, tem outros professores da sua família? Como foi para eles aceitarem você ser professor? Sim, na minha família tem muitos professores e acho que justamente por isso, por a gente acompanhar a vida desses meus familiares que são professores, vendo como é difícil a vida deles, isso acabou aumentando um pouco mais o preconceito ali sobre essa área. A gente sabe que você tem outras faculdades além da área de artes. E como foi que você descobriu o amor por essas outras faculdades? Como você descobriu essas outras faculdades? Como foi o processo na faculdade mesmo? Bom, vamos lá. Minha primeira formação foi design gráfico e depois design de interiores. Então são outras duas áreas que também envolvem bastante arte. Que era uma coisa do tipo, beleza, vou trabalhar com arte, mas eu não vou tentar não morrer de fome. Mas eu tava morrendo de fome, de qualquer jeito. E aí, eu virei e falei, quer saber? Não adianta eu ficar procurando outras coisas, sendo que eu quero isso. Quero ser professor de arte, porque desde sempre eu gostava muito do ambiente escolar. Eu fundei o Grêmio na minha escola, assim como vocês devem entender bem esse sentimento de gostar de estar na escola. E aí, o pessoal que estudou comigo na minha época, também boa parte acabou virando professor e se conectou através disso. Então, hoje em dia, estou fazendo outras duas faculdades, que é filosofia e língua portuguesa e inglês, que é justamente porque eu quero continuar na docência, quero continuar sendo professor em outras áreas também, não só arte. Você acha que você fez essa área muito por amor? Acha que você fez realmente por amor? Ou tinha mais envolvimento na parte financeira? Ou foi muito mais amor mesmo? Foi muito amor mesmo, viu? Porque na questão financeira não compensa muito, na questão do reconhecimento não compensa muito. Então tem que ser por amor. Como foi o processo da festa junina, sabendo que você organizou a festa junina junto com a professora Val? Você enfrentou muitos desafios assim, dificuldade em algumas coisas? Sim. Acho que uma das maiores dificuldades ali na hora de fazer uma das quadrilhas foi organizar 80 pessoas. Cada um queria fazer uma coisa e aí eu queria deixar todo mundo feliz, então eu falava, gente, então vamos fazer assim, essa galera que vai fazer essa dança vai fazer assim, vai sair essa galera, vai entrar essa outra, foi algo bem complicado. E a outra parte complicada também era aqueles comentários bem difíceis de ouvir. Eram muitos comentários vindo de todas as partes, acho que de alunos, professores, durante a realização da quadrilha em si também. Mas ao mesmo tempo que tinha uma galera contra, todo o tema da quadrilha, tinha muito mais gente a favor, e isso acho que deu muita força pro pessoal. A gente sabe que a quadrilha foi bem diferente esse ano. Foi um tema mais voltado para a diversidade e isso foi uma coisa bem legal, porque a gente não vê isso em uma festa junina. Essa representatividade é muito importante, né? A gente sabe que é um ponto muito bom. E foi bem diferente, teve danças bem, como posso dizer, de uma maneira melhor. Danças foi tradicionais e diferentes também. De outro espaço de dança. Então foi super legal, acho que teve bastante essa expressão. A gente ficou super feliz em ver que estava dando certo, conseguiu fazer de uma maneira correta. E uma coisa que eu me perguntava durante a realização, porque eu falava, junho é o mês da diversidade. Por que eu nunca vi uma festa junina com esse tema? Verdade. Foi uma coisa bem... Vamos fazer então. Do útil ao agradável. Porque as escolas que teve, não teve nenhuma escola assim com essas danças, as escolas que eu fui, pelo menos nas festas juninas, e o José Leite representou bastante. Muitas escolas falaram da gente, tipo, nossa, teve uma dança diferente. Foi o assunto, foi bem comentado. Você achou que a festa junina rendeu, tipo, o que prometia? Sim. Porque teve muitas dinâmicas assim, por exemplo, do ano passado, eles fizeram aquela separação de horário. Sim. E aí teve, esse ano, como foi tudo ao mesmo tempo, tanto manhã, tarde e noite, então teve muitas interações novas, o pessoal se conhecendo, isso foi muito legal. E o tema da festa junina também, por render
bastante, acabou, vou dizer, aproximando mais as pessoas. Que, por exemplo, mesmo se não desse certo a quadrilha, no momento que eu reuni, quando eram aquelas 80 pessoas, muitos ali não se conheciam, né? Muitos LGBTs não se conheciam até então, só se viam. E aí eles se conheceram, viraram amigos, eles acabaram criando uma pequena família ali, né? Para se proteger aqui dentro. Porque a gente sabe que o ambiente escolar não é fácil para essas pessoas. Não mesmo. A gente entende bem Entendemos isso, entendemos muito sim, bem. realmente. E é muito legal isso, porque a gente mesmo acaba conhecendo, a gente conheceu muitas pessoas na festa junina, né? Pessoas, como são muitas pessoas na escola, a gente acaba meio que não vendo um ou não vendo o outro. A gente acabou conhecendo muitas pessoas lá, mesmo que seja só de vista. E isso foi muito legal. Acho que, como o senhor disse, teve essa possibilidade de juntar todo mundo se conhecer. E foi muito legal isso, né? Sim, eu acho que foi um ponto bem importante, porque eu não conhecia a maioria das pessoas, né, da comunidade LGBT, e quando eu vi, eu falei, nossa, gente, quanta gente! Quanta gente! A gente até acha que tem pouco, né? Sim, que a gente fala e não tem tanta gente. Só que o pessoal assim. prefere ficar se escondendo Sim. e tal. Achei bem legal. E rever alunos antigos também, que teve na festa Sim, junina. foi a primeira festa junina da Petra depois de muito Nossa, tempo, sim. né? Foi Foi bem demais. legal. Você acha que a nossa escola, ela apoia os alunos de certas formas, assim? Questão de bullying, preconceito? Então, como é que eu vou dizer? Tem muito a ser trabalhado ainda em questão da escola entender como esse preconceito funciona. Entender como ele acontece em coisas pequenas, que aí vão se acumulando, ou então que atitude tomar a partir do momento que algum aluno sofre o preconceito aqui dentro. Então acho que falta muita orientação nesse sentido. Por exemplo, tem uma menina aqui no período da tarde que ela fez um cartaz contra a LGBT, que quis, para um trabalho de arte, não necessariamente meu. Mas que esse cartaz foi arrancado 3 vezes já. Foi lá e refez outro, foi lá e refez outro, foi lá e refez outro. Como é que a escola vai lidar com isso? Tipo, vendo esse tipo de preconceito acontecer? Isso é uma coisa pequena, mas que para ela significa muito. E para nós que somos da comunidade, também significa muito. É como se assim, o ambiente escolar, não necessariamente a gestão por vocês não é isso, mas a escola como um todo dissesse que a gente não é bem-vindo aqui. Os alunos, né, que fazem isso pela gente. Acabamos denunciados, são bem complicados. E em questão de diversidade, como foi para você se descobrir, se conhecer melhor? Na sua vida pessoal, assim mesmo, quando você teve aquele famoso sala, se entender. Vamos lá. Bom, pra quem não sabe, eu sou homem trans. Como é que eu vou dizer? Assim, eu sou da Umbanda, né? E aí, quando tinha um ritual de a gente dar um gole ali numa bebida, desde criança eu desejava que eu acordasse um menino no dia seguinte. Então eu meio que sentia isso. Acho que desde criança, que eu não estava feliz com o meu corpo. E aí, na adolescência, eu comecei a me masculinizar, tanto que olhando fotos minhas antigas, mesmo antes da transição, todo mundo me via como um garotinho. E quem me apresentou esse universo, por um acaso, foi o ex da minha ex-namorada. Olha! Que ele era um homem trans, ele me apresentou todo esse universo. Eu falei, é isso. Então, eu acho que a representatividade é bem importante nesse quesito também, porque a gente não vai se identificar com alguma coisa até a gente saber que essa coisa existe. Então, perceber que pessoas trans, lésbicas, gays existem é bem importante para que a gente se entenda como pessoa também, saber o que a gente é ou não é. E que, assim, olhando agora para trás, eu perdi muito tempo da minha vida antes de saber que esse universo existia. Sempre tem aquele medo, né? Sempre tem aquele medo medinho, da família, rejeição, como vai ser, né? A gente sabe como é, né? A gente entende como é essa parte. Essa parte tipo, da diversidade, quando você entrou na escola, quando você virou professor, você acha que foi muito difícil ou você acha que foi uma coisa tranquila de se lidar? Aqui não, aqui foi difícil. Por questões assim, o Estado não pode me mandar embora por causa disso. Sim. Mas na escola particular que eu trabalhei antes, foi uma situação bem complicadinha. Lá, trabalhando normal. Só que aí eu precisei me afastar para fazer a mastectomia, que pra quem não sabe é aquela cirurgia de retirada do seio. E aí eu tive que explicar para minha chefe como
todo esse processo, porque até então eu não sabia, e aí misteriosamente eu perdi minhas aulas, misteriosamente pararam de me chamar para outros eventos que tinha. E eu acabei trabalhando nessa empresa por um tempo ainda, só que nos bastidores, meio que como se eles não quisessem que eu entrasse em contato com os alunos. Então, esse preconceito existe muito mais na iniciativa privada do que no estado da prefeitura em si. Então, eu diria que sim, o preconceito é muito presente, principalmente nessas pequenas coisas, né, que a gente vai percebendo, só quem entra na comunidade sabe. Mas aqui, no José Leite, no estado, não. Acho que eu nunca sofri esse tipo de preconceito. A gente vê que você tem uma relação muito boa com os alunos, a gente vê que você tem essa comunicação mais forte com eles. E como você se sente sabendo que você pode ser uma peça fundamental na vida deles, que você consegue dar esse apoio que eles precisam, que às vezes eles acabam não recebendo em casa, ou acabam não recebendo pelos amigos mesmo. Como é para você, como foi para você criar essa conexão com os alunos? Eu, sinceramente, não sei responder essa pergunta, porque é algo que está acontecendo tão naturalmente, sabe? Muitas vezes é uma questão de nós, professores, a gente só parar para ouvir, porque muitos dos alunos aqui justamente têm essa falta de ser ouvido por alguém. E às vezes uma coisa básica. Por exemplo, eles chamam para falar: professor, você viu o novo videogame que saiu? Fala: vi, legal. E começa a desenrolar de uma conversa, vai criando essa aproximação. E isso, para mim, pessoal, uma coisa pessoal minha, acaba facilitando minha convivência com vocês no trabalho, porque eu prefiro muito mais ir por esse caminho de fechar acordo, de ter uma parceria, do que através do autoritarismo. Então, é uma coisa importante para mim ter essa boa relação com os alunos também. Essa questão de você fazer essas faculdades, você acha que ajudou bastante? Tipo, a faculdade de ajudar de você a ter essa comunicação direta com os alunos, ou você acha que a faculdade não te ajudou muito em relação ao que entregou você? Eu não diria que a faculdade me ajudou na relação com os alunos, né? Me ajudou em vários conhecimentos que são necessários para ser professor, mas não necessariamente nessa boa relação com os alunos. Meio que a faculdade não te prepara para você realmente vir para a escola. Ela te passa o conhecimento necessário para você conseguir passar um conteúdo, mas não para convivência em sala de aula, ou com os alunos, ou com as dificuldades que a gente encontra no dia a dia. Meio que nada te prepara para isso, você vai aprendendo na aula. Quando você falou da representatividade da escola, né, que você citou aqui, você acha que a gente deveria falar melhor com isso? Os alunos te entenderem melhor e tal? Porque tem aluno que não entende, acaba sendo meio machista, homofóbico, Eu acho e outros assuntos. Aqui na escola de Leite, não sei, né? Eu já sofri bastante aqui. Eu acho que é através da convivência, justamente com a diferença, que o preconceito vai amenizando. Não diria nem sumindo, mas que ele vai perdendo força. Por exemplo, antes de muitos alunos saberem, né, que eu sou uma pessoa trans, eles soltavam várias piadas. Mas a partir do momento que eu já tenho uma boa relação com eles descobrem esse fato sobre mim, não é que... Eu não acredito que seja um medo deles voltarem a fazer essa piada, mas que eles repensem sobre o que eles estavam rindo. É uma coisa meio... eu vou rir aqui da travesti, mas de repente a pessoa que eu gosto é dessa comunidade. Não faz sentido eu rir do professor que eu gosto. Foi mais uma educação, né? Que vocês deles verem esse ponto de vista. Sim, exatamente. Às vezes é um pouco mais complicado. Eu estou vendo um caso que o aluno fez e aconteceu numa aula que justamente eu trazia um pouco dessa questão da diversidade. E ele fez piada à torta e à direita, e aí eu dei um fecho nele, não fazia sentido as piadas que ele estava fazendo. E aí, esse ano, ele foi um dos que mais ajudou na festa junina, mesmo ele não sendo da comunidade. É uma educação também, porque a educação não é só português, matemática, biologia, química. É você aprender a viver em sociedade. As pessoas têm mania de julgar muito que elas não conhecem, né? Sim, sabem que elas julgam aquilo que elas não conhecem. Então, a gente sabe que esse preconceito às vezes acaba vindo disso. As pessoas só veem, às vezes, exemplo como a religião, só vê como a parte ruim, não conhecem a parte boa, né? E todo lugar, toda pessoa, toda religião tem a parte ruim
E tá de boa. Só que quem faz isso são as pessoas, né? Não é tudo em si, né? E o preconceito vem muito disso também. E a educação em casa também, né? Pode ser muito disso. Exatamente o que você falou, muito do preconceito vem do desconhecido. Então, vamos deixar a galera conhecer. Da abertura, A né? abertura para perguntar. Eu sempre fui muito aberto em questão às perguntas, porque a gente acaba convivendo muito com pessoas, ainda mais a gente que trabalha com meme, a gente tem a seleção de pessoas no começo do ano, então a gente acaba conhecendo muitas pessoas e lá a gente acaba virando uma família mesmo, a gente acaba convivendo todos os dias, estando todos os dias juntos, então sempre surgem perguntas sobre minha sexualidade, sobre como é a comunidade, o que significa siglas, que é uma pergunta que a gente vê que é bem todos os dias e a gente pergunta bem constante, né? Uma coisa que eu brinco e falo bastante é a gente aproveita que eu sou professora, eu tenho muita paciência para explicar as coisas, a questão de que é a transição, como é que foi, não sei o quê. Eu sou super aberto a responder de verdade, mesmo que a pergunta possa parecer indelicada, eu respondo numa boa. Aproveita que eu sou professor, que também não tem muito cuidado. Eu acho que essa questão de sexualidade na escola não é muito bem tratada, né? Eu acho que é algo que virou um tabuzinho dentro da escola. E quando você virou professor, né? Eu acho que aqui mesmo, quando você virou professor, eu me senti mais confortável de falar. Porque até então todo mundo aqui na escola achava que eu só ficava com homem, né? Quando descobriram, todo mundo falou, uau! Na verdade, eu olhei pra sua cara e falei, essa aí eu não sei, tem um não. cheirinho de couro. Mas aí quando você mostrou isso pra mim, esse caminho, eu acho que eu entendi melhor e eu falei, não tem por que eu esconder tanto isso daqui. E aí eu falei, nossa, eu me senti confortável de me abrir assim pra escola e falar, eu sou toda comunidade. Eu via muito exatamente esse sentimento nos alunos aqui, no caso, antes da festa junina, né, naquele período. Justamente esse medo de se abrir, esse medo de ser quem é. Eu falei, bom, eu acredito que muito da força que a gente tem para enfrentar essas barreiras vem da nossa união mesmo. A gente conhecer outras pessoas da comunidade, para a gente ter esse apoio. E no final, acho que eu consegui cumprir meu objetivo. Porque as pessoas se conheceram, né, fizeram novas amizades, alguns romances surgiram, foi maravilhoso. Muitos romances surgiram depois dessa festa junina, a gente viu muitos casais se assumindo, foi muito legal, Muito né? legal, foi muito significativo. Confortante isso que tá acontecendo. Que a gente começa ali na escola, né, onde a gente passa o maior tempo da nossa vida. Então a gente descobre muitas coisas na escola, a gente entende muitas coisas e a gente acaba ficando perdido, a gente meio que dá um choque, tipo, eu sou diferente. A gente acaba ficando meio naquela confusão e tal. E eu lembro até hoje, quando eu decidi que eu não ia me esconder mais. Foi um processo muito difícil, a minha família é evangélica, então na minha cabeça eu não podia ser assim, eu não posso ser assim, eu tenho que ser diferente. Já fiz muitas coisas malucas, já orei muito pra Deus, pedindo, não quero ser assim, já ajoelhei no milho. E quando eu desisti de tudo isso, quando eu entendi que eu tenho que ser assim, eu sou assim, eu não vou mudar, foi realmente muito, não sei nem como dizer, porque foi um sentimento muito bom de você estar ali e poder se expressar como você realmente é. E a gente sabe que muitas pessoas até hoje acabam tendo esse medo, porque o preconceito está muito presente em todos os lugares. E eu acho que pessoas como o senhor, como outros professores aqui, têm a função fundamental disso. Então, nesse processo de descoberta, não só disso dos alunos, como outras coisas, então é muito importante a presença de vocês. A gente sabe que a gente tem nossos momentos, a gente tem nossas diferenças e intrigas ali, os alunos com os professores, né? Mas eu acho que é tudo questão de intimidade mesmo, de conversa, né? De tempo. É isso. Você acredita assim que na escola o melhor lugar para você se assumir primeiro, assim, para depois você se assumir para sua família? Nossa, que assim, sobre se assumir, tanto para a família quanto para os amigos, eu imagino que na adolescência é mais fácil você se assumir primeiro para os amigos. Mas sobre a família, eu
acho que cada um sabe da sua própria realidade. Porque muitas vezes, vamos lá, pode ser que a família aceite que bem, pode ser que a família solte alguns comentários ruins. E tem um caso de pessoas que perdem moradia, pessoas expulsas de casa. Então cada um sabe da sua realidade no quesito de se assumir para a família. Então eu acredito que cada um tem seu próprio tempo, cada um tem que saber exatamente o seu momento de fazer isso. Mas sim, com certeza, é muito mais fácil você começar a se assumir com seus amigos, na escola. Já ocorreu alguma coisa na sua vida que, tipo, você falou, meu Deus, eu quase morri aqui? Ano passado, né? O que aconteceu? Eu fui pego num assalto. E aí o cara tava me fazendo de refém, tava com a faca aqui no meu pescoço. Aí ele falou alguma coisa aqui que eu não entendi. Eu fiz, hã? E aí rasgou meu pescoço. Não, mentira, não foi isso. Que susto! Eu pensei agora. Mentira, não foi isso não, mas de verdade, eu quase morri ano passado, porque o que aconteceu? Eu tive um problema no dente do siso, dizem que é o dente do juízo. Eu tenho, né? Enfim. Não que eu tenha muito, mas aí aconteceu uma super infecção, que o dente do siso empurrou da frente, e acabou virando um abscesso dentário que foi crescendo, desceu até meu peito, eu tive que ser operado urgentemente, porque estava fechando minha garganta. Eu fui entubado acordado, porque fechou completamente na garganta, eu não estava mais respirando. Meu Deus. E aí eu fiquei acho que um mês afastado daqui, mas voltei, tá tudo certo, aí tá a cicatriz. Gente, que babado que é. Eu não sabia dessa parte. Agora ficou a cicatriz sexy. Eu achava que, tipo assim, era só a dobrinha do que no pescoço, eu nunca prestei Nossa, atenção. olha. Nossa, gente, que agonia. Foi... Fizeram intubação com você acordado. Que sensação horrível. Foi horrível. Agoniante. Foi horrível. Mas vocês preferem a história do assalto ou essa? A do assalto eu achei mais emocionante. é mais emocionante e eu não fiquei com E ninguém duvida que eu realmente viraria a cabeça. Não sei por quê. Eu fiquei que aconteceria muito comigo, porque eu acho que tipo, você falaria alguma coisa, eu... Hã? Sem querer, tipo, do nada. Tipo, o quê? O que você tá falando? Tá me roubando aqui. Você tá me roubando. Você está me roubando. Mas tranquilo. Foi estranho ser entubado acordado? Foi muito agonizante. Assim, eu fui internado numa sexta e operado no domingo. E aí teve que 2 chefes de cirurgia pra fazer tudo. Foi, acho que a época mais agonizante fisicamente da minha vida, né? Porque era uma sensação que eu não conseguia beber água, eu mal conseguia respirar, doía pra eu mexer. Era uma sensação horrível. E aí, ser entubado acordado, assim, eu fiquei a madrugada antes da cirurgia desse jeito e era, sei lá. Sufocante. A agonia só de lembrar, né? Muito ruim. Ai, meu Deus. Mas, Pra gente finalizar nosso podcast, você tem algum conselho para dar para os alunos ou algum recadinho importante que você acha que é necessário? gente, a vida é uma só, o tempo não volta. É importante vocês focarem, assim, pensando no futuro e tudo mais, só que mais ainda o que vocês querem fazer com a vida de vocês. Não tenham medo de errar, tentem as coisas e evitem ao máximo se arrepender. Viva a vida, né? Vida, porque justamente nesse período do ensino médio vocês estão muito focados a Enem, vestibular, eu tenho que decidir o que eu vou fazer o resto da minha vida nesse período. É mentira. Você pode entrar na faculdade que você idealizou, depois você percebe que não, troca. De repente você ganha uma herança. Ai, Deus. A vida é uma loucura, gente. Deus te ouça pra ganhar uma herança da coisa, né? A vida é uma loucura, então viva ela fazendo o que você quer, não desperdice ela. Ah, então é isso. Obrigada, viu, professor? Obrigado. Eu agradeço, gente. Obrigada pela presença. E é isso, Foi agora. ótimo. E é isso, gente. Tchau, gente. Esse foi o podcast de hoje. Até o próximo. Tchau.